Se alguém me dissesse, Henry, você tem aqui R$ 1.000 e você deve apostar se vai haver nos próximos 500 anos uma revolução comunista no Brasil ou se nos próximos 50 anos vai haver um colapso civilizacional por causa do aquecimento global nos próximos 50 anos. Eu apostaria, sem dúvida nenhuma, no colapso ambiental, porque é o que a gente está vendo já, inclusive, e eu não tenho nenhum motivo, com base na história humana, para pensar que nós sejamos capazes de, coletivamente, racionalmente, projetar de maneira sistemática algum futuro melhor. A gente lida com problemas e muitas vezes soluções são, remendos para tentar consertar o que já está bem destruído. Mas eu começo esse vídeo com esse cenário porque nesse fim de semana, nesses últimos dias, está rolando uma treta monstruosa entre grupos de esquerda lá no Twitter e, em grande parte, eu pus ali a minha dose de querosene nesse debate porque um vídeo foi compartilhado, um corte de uma entrevista com o Ian Neves e o Humberto Matos, e eu retuitei esse vídeo e isso, explodiu ali na internet. E eu quero assistir com vocês porque foi isso que motivou e está gerando aí um monte de respostas bastante furiosas de certos grupos na internet. Então vamos assistir juntos aqui, depois eu quero comentar algumas coisas sobre como eu entendo esse cenário, como eu penso essas coisas, porque é a posição que eu sempre adotei aqui desde que eu falo de política, desde 2018, por exemplo, aqui no canal. Então vamos ouvir juntos e depois a gente pensa algumas coisas sobre isso. A coletiva é válida. Veja, quando o Ian está falando que tem que ter um partido para conduzir a revolução, não quer dizer que é um desses partidos que existe. Certo. Eu acho que não tem esse partido no Brasil hoje. Certo. O lance, assim, eu acho que você tem razão. Pode ser um time de futebol, uma escola de samba, na questão, um terreiro, qualquer coisa. Mas isso, em algum momento, vai ter que começar a ganhar mais capilaridade. Então, a gente entende o quê? O que é capilaridade? É conseguir entrar e penetrar, de fato, nas pessoas, fazer crescer a parada. Pode começar com um time de futebol de várzea, mas não vai ser o time de futebol de várzea que vai levar a cabo até o fim. Aquilo vai ter que crescer para uma coisa para além. Tá entendendo? O que seria esse além? Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. Não, e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo. É isso que a gente... A entrevista ali, ela vai para muitos sentidos, né? A conversa entre o Humberto Matos, o Ian Neves, o Chavoso da USP e o Galo vai para muitos sentidos, eles falam muitas coisas, mas o que disseram é que esse trecho aqui está fora de contexto. E eu vi o resto da entrevista e não está fora de contexto. Eu tenho um grande problema com quem propõe uma tomada armada do Estado de forma não irônica. Não interessa se é uma proposta para amanhã ou se é para daqui 200 anos, porque, bem, a gente vai entender aqui algumas coisas juntos, né? Mas, em princípio, eu não proporia nenhuma ação para as outras pessoas que eu não fosse capaz de pessoalmente empreender. Então, assim, eu jamais pediria, sendo já disposto a também fazer isso, eu jamais proporia que alguém saísse às ruas armado para tomar o poder, correndo o risco de morrer, correndo o risco de ficar mutilado, correndo o risco de ficar, estado vegetativo, e além disso, instigando essa pessoa a matar outra pessoa. Sinceramente, eu imagino que a gente vive numa sociedade que idealiza muito a violência também, né? Eu acho que a gente consome muita violência o tempo todo, né? Tanto nas redes sociais, com vídeos compartilhados, mas também na indústria cultural. Então, assim, as pessoas idealizam o que é a violência. Durante os últimos anos, eu pesquisei muito sobre radicalização, sobre os princípios que levam à radicalização. E, claro, pesquisando extrema-direita, pesquisando os movimentos populistas de extrema-direita pelo mundo, os movimentos neonazistas. E um dos aspectos fundamentais da nossa psique humana, né, o modo como nossa mente opera, é que pessoas com uma mente saudável, pelo menos, pessoas que não tenham transtornos psiquiátricos, não sejam psicopatas, por exemplo, pessoas com uma mente saudável, todos nós temos um bloqueio em relação a cometer atos de violência contra outro ser humano. Seja agredir, seja matar essas pessoas. Para que você baixe esse parâmetro, para que você derrube esse parâmetro, esse bloqueio mental nosso de violência, é preciso um profundo trabalho de radicalização nas pessoas. E nem sempre um radicalizado chega até o último patamar, que é ir, de fato, até as últimas consequências e cometer um ato de agressividade. Então, assim, pedir para que alguém vá lá e faça uma violência revolucionária, mesmo que seja no futuro, mesmo que seja daqui 200 anos, é você pedir para que a pessoa faça uma coisa que talvez você não seja capaz de fazer.
Então, eu, por princípio, jamais proporia nada parecido. Esses estudos relacionados à radicalização, eles partem, em grande medida, de pesquisas feitas com fundamentalistas islâmicos, ou seja, terroristas ou potenciais terroristas que adentram células terroristas e vão galgando ali alguns patamares até chegar na cúpula da atividade terrorista, de modo que essas pessoas ali, vamos supor, 10, 15 pessoas, serão recrutadas para perpetrar algum tipo de ato violento. Tem um documentário bem interessante, dirigido pela Dia Khan, que se chama Jihad, e ela entrevista jovens britânicos, em sua maioria, jovens britânicos muçulmanos que haviam ido até o Estado Islâmico para integrar lá a luta revolucionária islâmica criada de um Estado Islâmico, e ali havia muitas promessas para que a pessoa fosse fazer isso, né? Então, assim, havia muitas promessas, tanto de bem-aventurança pós-morte, quanto também terrenas, né? Eles iam para lá, ficavam numa mansão, e aí eram treinados, e tinha todo um status de guerrilheiro, né? O status de um combatente, de alguém que perpetrava a Guerra Santa. Ou seja, havia muitos mecanismos que são mecanismos clássicos de radicalização e que partem de 3 princípios essenciais que eu quero dividir com vocês aqui, que não são exclusivos de radicalização, mas que estão presentes em qualquer processo de cooptação de pessoas por uma causa e também de convencimento para que ela vá galgando esses patamares até, por fim, chegar a um ato de violência. Então, por exemplo, o primeiro deles é de você demonstrar que você entende a dor do outro, né? Então você demonstra uma empatia pelo outro e você diz o seguinte: olha, eu sei que sua vida é difícil, eu sei que sua vida aqui, vamos supor lá, de um muçulmano, um jovem muçulmano, adolescente muçulmano no Reino Unido, eu sei que sua vida é difícil aqui, eu sei que você sofre preconceito, eu sei que você é uma pessoa que, sabe, é olhado na rua e visto como um terrorista, então eu entendo sua dor, eu me compadeço de você. E isso já cria a primeira conexão entre o potencial radicalizado e a célula que vai puxar essa pessoa para dentro de uma seita política, um grupo radical, um grupo extremista. Então, o primeiro processo, a primeira etapa do processo é essa criação da empatia. A segunda etapa é você ampliar essa conexão, é você dizer o seguinte: olha, eu sei qual é a sua dor, mas também sei qual é a solução para a sua dor. Isso aqui é interessante porque não vale apenas para radicalização, vale para marketing. Marketing trabalha assim, né? Quando você vai vender um produto para alguém, quando você vai estudar, né, um estudo de caso ali, vai tentar criar um case de marketing, a primeira pergunta que você faz é: qual é a dor do meu cliente e como eu faço para suprir a resposta para isso, né? E aí você vai lá e apresenta uma resposta. Então, assim, se você deixar esse cenário aqui no qual você é oprimido, no qual você é perseguido, no qual você é visto como inferior, no qual você é menosprezado, se você vier para o nosso grupo, você vai ser acolhido. Aqui tem uma resposta para você. Aqui tem, sabe, irmãos de luta que vão junto contigo enfrentar esse sistema que te oprime. Então você reconhece o problema da pessoa, você cria uma solução. E por fim, o terceiro elemento, que também está em todo tipo de seita política, em todo tipo de seita religiosa, que está em todo tipo de grupo, sabe, que vai nesse sentido da radicalização, é apresentar uma autoridade que é quem fornece a resposta. Então, assim, você tem o problema, uma resposta e a autoridade que legitima essa resposta dada. Pode ser o Corão, pode ser a Bíblia, pode ser um autor qualquer da filosofia, pode ser uma liderança qualquer de seita que tem essa aura de controle, essa aura de dominação, e isso é um processo que é usado por muitos grupos diferentes. Então, assim, uma coisa que é importante compreender, antes que alguém venha com a balela de que é uma teoria da ferradura, as táticas de radicalização, as táticas de dominação de governos autoritários, por exemplo, de ditaduras, as táticas de terrorismo, inclusive, elas se assemelham, porque são táticas que existem há centenas de anos. Isso não é invenção de um grupo específico. Essas táticas estão distribuídas por aí e qualquer grupo pode se munir desses elementos, tanto de radicalização, quanto de atos extremistas, quanto de governos repressivos, e se parecem porque as táticas são semelhantes. Você adotar esses elementos faz com que grupos distintos, mesmo que tenham visões totalmente diferentes sobre a realidade e propostas de solução também diferentes, faz com que os métodos aplicados sejam muito parecidos. Então, nesse sentido, não é nenhuma teoria da ferradura, não quer dizer que alguém, sabe, um fundamentalista religioso islâmico se pareça com um fundamentalista religioso cristão, porque não se parecem, as visões de mundo são muito distintas, mas as táticas adotadas de radicalização e de atos são muito parecidas. Uma teocracia cristã não seria tão diferente de uma teocracia muçulmana, por exemplo. Só para que você entenda aqui que as visões de mundo podem ser muito distintas, as respostas podem ser muito diferentes, o diagnóstico da realidade pode ser muito distinto, mas o modo como esses governos, ou esses regimes, ou esses grupos operam pode ser muito parecido. Esse é o princípio elementar para entender essas manifestações que se dão no mundo real. Ou seja, para que você venha a pedir para que alguém vá perpetrar violência revolucionária em algum momento da vida dela,
você tem que criar esses mecanismos de agremiação dessas pessoas, ou seja, diagnosticar a dor dela, de você mostrar que você tem uma resposta e essa é a resposta. Essa é a autoridade que legitima a minha resposta. E isso funciona, tanto que é utilizado por muitos grupos do mundo inteiro, né? É o que leva, inclusive, pessoas a cometerem atos, sabe, bárbaros, de atrocidades, porque estão lutando por uma causa justa. E aí, um outro elemento que é importante comentar também, e esse é o ponto central da minha visão, é que todo mundo tem uma visão dogmática da realidade, alguém tem uma visão, sabe, fechada e que supõe que tem a resposta para o mundo, que acha que sabe a verdade. Todas essas pessoas, se elas partem desse princípio que elas sabem a verdade e outros grupos discordam dela, é que elas são ou ignorantes, ou manipuladas, ou mal intencionadas. Então, assim, eu sei que é verdade, estou te dizendo o que é a verdade, eu estou aqui diariamente revelando para você, isso aqui é o fato, isso aqui é como o mundo opera, e você não acredita em mim, você não reconhece aquilo que eu estou dizendo, é porque você é um ignorante, é porque você, sabe, é uma pessoa maldosa. Então, há, em essência também, em todos esses grupos que adotam essa postura, há essa visão que é dicotômica, que é maniqueísta em grande parte, de que eu sei o que é bom, eu sei o que é verdade, eu sei qual é a melhor prática para os meus seguidores e para a sociedade como um todo, porque raramente as pessoas se contentam apenas em arrebanhar um grupo específico, mas quer aplicar isso também para o mundo das demais pessoas. E esse é o grande risco de movimentos fundamentalistas religiosos, por exemplo, porque a pessoa segue um princípio religioso, sei lá, certos dogmas, certas práticas, certas prescrições que estão na Bíblia, por exemplo, e não basta que apenas aquela pessoa siga, ela quer que os outros sigam também. Ela quer que um ateu siga aquelas práticas. Isso não é diferente de seitas políticas. Não basta que elas sigam certos ideais e respeitem certas ideias e acreditem em certos processos. Elas têm que aplicar isso no mundo real, de modo que isso vai impactar não apenas a vida delas, mas também dos ignorantes ou mal intencionados que estão contra essas pessoas. Então, ao fazer isso, é um esforço real de alteração da realidade e que tem pouca margem, tem pouco espaço para vozes divergentes. A minha questão, quando envolve esse tipo de proposta de, sabe, de transformação da sociedade, é que pode ser muito bom de fato, pode melhorar muito a vida de muita gente, pode ser. Mas a gente tem elementos históricos suficientes para perceber que raramente acontece isso. Em boa parte dos exemplos históricos que a gente possui, recentes, na história recente, 100, 200 anos, ou ao longo de toda a história da humanidade, o que a gente percebe é que, geralmente, boas ideias são mal aplicadas e más ideias têm consequências ainda piores do que a gente pode imaginar. Basta pensar no cristianismo, que você tem lá um líder religioso como Jesus, que em essência prega amor, paz, respeito ao próximo, tolerância, sabe, amar o próximo como a ti mesmo. E qual foi a consequência disso? Você tem uma religião que, em essência, nasce como de amor ao próximo. E isso levou, ao longo dos séculos, a uma religião que persegue hereges, a uma religião que caçava bruxas, a uma religião que levou a cruzadas, ou seja, a uma luta religiosa sagrada contra infiéis, a uma religião que expulsou judeus dos seus territórios, a uma religião que aplicou tortura contra as pessoas, com base numa justificativa de que nós sabemos qual é a verdade, nós sabemos o que é o justo, o que é o moral, portanto, quem não segue nossos parâmetros não pode existir, tem que ser expulso ou tem que ser convertido. E isso partindo de uma religião que pregava amor. Se você parte de uma visão de mundo que já prega uma violência revolucionária, qual é a consequência que você pode imaginar disso? Porque não basta matar apenas burguês, né? Como eu falei, a primeira coisa é você convencer uma pessoa que você tem que matar alguém. E esse processo também de desumanizar os demais também é um processo lento, é um trabalho feito. É um trabalho feito com base nessa divisão entre bem e mal, entre nós, os justos, versus aqueles que são, sabe, os opressores, aqueles que querem nos maltratar, aqueles que querem extrair o nosso sangue do nosso trabalho. Então, assim, cria essa divisão e aí, claro, que você precisa fazer um trabalho de demonização de um grupo abstrato, muitas vezes, um grupo, sabe, que pode ser transplantado para diferentes indivíduos, mas você cria lá um inimigo e aí você faz um trabalho de demonização desse grupo até um ponto que essas pessoas acham que de fato é legítimo você sair com um fuzil na rua matando pessoas. Ou tentando derrubar governos, ou tentando, sabe, impor a sua visão sobre pessoas que talvez não concordem muito com você. E aí, como eu falei, a gente passou os últimos anos aqui constantemente, quase todos os dias, criticando uma visão de um político autoritário como Bolsonaro que pregava esse tipo de violência não revolucionária, porque não era ideia dele, mas uma violência política. Então era alguém que dizia, por exemplo, né, na TV aberta, que era preciso matar 30 mil pessoas no Brasil, que a ditadura havia matado pouco. Então, assim, a gente confrontava esse tipo de discurso porque a gente compreendia que esse tipo de fala dele, ainda mais chegando a pessoas que estavam se armando, porque também era outro discurso dele, armamentista, chegando em pessoas que estavam se armando, poderia de fato levar, como levou em algumas circunstâncias, à violência política. As pessoas que se achavam defensoras do Brasil, patriotas, que estavam operando uma violência política para defender algum tipo de ideal que para eles era correto.
E esse é outro elemento, né? Como a gente avalia quem tem essa primazia moral? Porque a esquerda tem essa tendência de achar que, por defender certas causas sociais, eles têm a primazia da moral, a primazia da ética, a primazia dos bons valores. Sendo todo mundo está disputando o campo político, religioso, também acha isso. Todo mundo acha que está defendendo os valores justos da sociedade. Do mesmo modo como eu jamais gostaria de viver numa ditadura bolsonarista ou num regime teocrático, sabe, cristão ou islâmico, do mesmo modo que eu jamais gostaria de viver numa sociedade na qual um grupo deseja impor qual é a visão que eles consideram a justa e a correta sobre o mundo, sem poder divergir disso, do mesmo modo que eu não gostaria de viver nessa sociedade, também não gostaria de viver numa sociedade com valores ou com visões impostas por grupos de esquerda. Até porque a gente sabe também, com base na história, que quando esse tipo de grupo chega ao poder, eles também não fornecem liberdade suficiente para que haja divergência, para que haja vozes discordantes. E quando a gente pensa num mundo complexo, uma sociedade complexa com milhões de habitantes, é inevitável que você vai ter pessoas que vão concordar com eles, vai ter muita gente que vai discordar, pessoas que vão ser neutras, que tanto faz, né? Tudo igual, tanto faz como era antes e agora, é tudo a mesma coisa, e vai ter pessoas que vão se opor de fato, de maneira política, de maneira organizada, contra o grupo que está no poder. E aí, o que acontece com esses grupos? O que acontece numa sociedade na qual você tem um grupo que acha que tem a primazia da razão, primazia da verdade, primazia da moral e que não vai tolerar vozes discordantes? Porque é o que aconteceu. Se você acha que você tem razão o suficiente ao ponto de propor uma luta armada que vai matar pessoas e vai matar dos seus próprios correligionários, se você acha que você tem razão suficiente para matar alguém, você vai achar que você tem razão suficiente para matar outras pessoas no futuro por causa da sua causa, para manter a sua revolução. Também são dados históricos. Aqui não precisa inventar nada. Basta olhar o percurso histórico. Basta olhar a Revolução Francesa, por exemplo. Qual foi a consequência da Revolução Francesa? Os anos de terror. Qual foi a consequência da Revolução Russa, da cubana, da chinesa? Basta olhar a história. Aqui, sabe, como eu falei, não precisa criar nada. Aqui não precisa imaginar nada. Não precisa tentar, sabe, projetar o futuro. Basta olhar para o passado. O passado é uma boa diretriz de como as coisas se dão. Isso não quer dizer que o mundo no qual a gente vive seja perfeito. Não é. Ele é bastante imperfeito. É um mundo problemático, é um mundo no qual muita gente sofre pra caramba. Há uma desigualdade tremenda e crescente. Mas também deve haver soluções, na minha visão, pelo menos, que não passem por matar pessoas ou levar pessoas à morte por causa da sua visão. Então, só para concluir esse vídeo aqui, eu não teria a coragem e nem sequer, sabe, a ousadia para pedir que qualquer um de vocês que me segue aqui morresse por qualquer ideia por aí. Não façam isso, não façam isso. Bem, o que vocês pensam aqui sobre esse trecho desse vídeo mostrado, sobre essa ideia, né, de uma luta revolucionária? Você está disposto a morrer? Está disposto a, sei lá, perder o seu filho numa luta revolucionária porque você supõe que virá um mundo melhor no futuro? Porque você acha que essa luta aqui é justa e vai levar até um desfecho melhor? Então, assim, é uma projeção, né? É uma projeção. Aí cada um avalia também o que quer fazer com a sua vida, com o seu corpo, com a sua racionalidade também, né? Porque aqui também leva uma suspensão da racionalidade. Eu vou deixar de refletir um pouco sobre a situação para me jogar ali correndo com o fuzil contra tanques de guerra do Estado. Então, assim, cada um avalia o que acha que é mais prudente. Me diga no comentário o que você pensa sobre isso, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força e também confira na Amazon com desconto meu livro chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão, no qual eu exponho muitas falácias lógicas, inclusive do falso dilema, que é essa ideia de que só existe duas opções, bem versus mal, o meu lado é bom, os outros são maus, o meu lado é certo, os outros estão incorretos, quando no fundo a verdade pode estar bastante diluída entre diferentes ideias, entre diferentes movimentos, a moralidade também está diluída, há grupos de oposição que têm valores morais e que agem de modo correto, então assim, eu acho que essa visão maniqueísta não contribui em nada para nenhum tipo de debate. Então, se cuide por aí e até mais. Tchau! Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.